Uma listra significa sinal mono, 2 indicam som estéreo e 3 listras sinalizam que você está fora. Não, isso é beisebol. 3 mostram que há também um microfone embutido. Os números nos adesivos das frutas informam exatamente como elas foram cultivadas. Se houver 4 dígitos e o primeiro for 4 ou 3, a fruta foi pulverizada com pesticidas. Se forem 5 dígitos e o primeiro for 9, ela foi cultivada organicamente. No caso de 5 dígitos e o primeiro for 8, é porque foi geneticamente modificada. Ficou tudo bem claro? Ok, pra mim também não. A parte serigrafada, com pequenos pontos pretos nos vidros dos carros, minimiza possíveis distrações para os olhos. Além disso, a retícula, como é conhecida, fica naturalmente mais quente que a parte clara, impedindo que o para-brisa se deforme, espalhando o calor uniformemente. Quando você for parar o carro depois de embalar tudo que comprou, use os aros do carrinho de compras para pendurar as sacolas. Assim, os itens mais frágeis, como pão, ovos, frutas e vegetais, não serão esmagados pelos produtos mais pesados. As frestas nos degraus da escada rolante ajudam a empurrar objetos como sacolas e lixo, não deixando que eles fiquem presos. Além disso, proporcionam uma saída mais fácil, uma vez que quando atingem a extremidade inferior ou superior da escada, os degraus ficam planos. A música que você ouve nos elevadores tem um efeito psicológico e serve para acalmar. Ou não, se você estiver ouvindo a que escolheu com seu fone de ouvido. As primeiras bolas de golfe eram absolutamente lisas, mas os jogadores notaram que as arranhadas e rachadas tinham um desempenho muito melhor. É por isso que agora todas têm aquelas covinhas, que as fazem viajar quase 2 vezes mais. Embora a abinha do espelho retrovisor do carro seja ótima para pendurar um aromatizador, ela funciona na verdade como um botão de sobe e desce. Aperte de uma maneira e você estará no modo de condução diurna, vendo tudo claro e nítido. Apertando novamente, o reflexo fica mais escuro, diminuindo o brilho dos faróis atrás do seu veículo. Os pequenos fiapos de borracha levantados que você pode ver na maioria dos pneus novos estão ali para informar quando é a hora de substituí-los. Se eles estiverem gastos, não é mais seguro dirigir. Se você não tiver ninguém para segurar a outra ponta da fita métrica ao tentar medir algo, utilize um prego em uma das extremidades. Basta colocá-lo no pequeno orifício que todas as fitas métricas possuem. O buraco que existe no centro de uma colher para espaguete não serve apenas para escorrer a água, mas também para medir as porções. Ele equivale exatamente a uma porção. Se você segurar uma garrafa de vidro pelo meio, sua bebida ficará mais quente por causa do calor do corpo. É por isso que a maioria delas tem pescoço comprido. Pegá-la por ali mantém o líquido gelado. Além disso, segurar dessa maneira é mais fácil. Só é melhor não fazer isso com seus filhos. A colher quadrada que acompanha o McFlurry ajuda a misturar os acompanhamentos do sorvete. Ela é conectada diretamente a uma máquina e gira. Só é melhor não fazer isso com seus filhos. Alguma vez você já esqueceu de que lado fica o tanque de combustível no carro? É para isso que serve uma pequena seta ou um triângulo no seu painel. Se apontar para a esquerda, a porta do tanque estará à esquerda. Se apontar para a direita, sim, exato, estará deste lado. 12. Rebites de metal no jeans. Os primeiros jeans tinham um problema. Os mineradores e outros trabalhadores, que foram os primeiros usuários de jeans, forçavam tanto suas calças que as costuras não aguentavam a pressão e rasgavam. Esses rebites foram inventados justamente para evitar isso. 13. Estilete. Essa ferramenta foi feita para durar muito mais do que as pessoas pensam. Dê uma olhadinha na lâmina dela, ela é toda seccionada. Quando seu estilete ficar cego, é só quebrar a seção de cima com a parte inferior do estilete e pronto! Agora você tem uma lâmina novinha e afiada de novo. Só não se esqueça de proteger as mãos e os olhos antes de quebrar a seção. 14. Uma abertura perto da câmera do iPhone. Nem todo proprietário de iPhone nota que há um pequeno buraquinho entre a câmera e o flash. Ele é o segundo microfone do aparelho. A função dele é bloquear barulhos externos quando você estiver gravando um vídeo. Esse microfone também faz o som ficar melhor. Use-o quando estiver falando ao celular em um local barulhento. 15. Copinhos de ketchup. Por aqui eles não são muito comuns, mas se já tiver viajado para fora do país, deve ter visto uns copinhos de ketchup em lanchonetes. Eles são tão pequenos que mal dá para mergulhar uma batata frita no molho. Mas sabia que esse potinho pode ficar maior? Basta abrir aquelas dobrinhas, tipo uma forminha de empada, que vai dar para molhar seu sanduba tranquilamente. 16. Fio dental.
Esse objeto de higiene bucal pode escorregar dos seus dedos e emaranhar. Para evitar que isso aconteça, pegue um pedaço de fio dental e amarre as duas pontas uma na outra. Vai ser muito mais fácil de usar e não vai machucar os seus dedos. 17. Alças nas camisas. Se não tiver um cabide por perto, dê uma olhadinha na sua camisa e procure por uma alça nas costas dela. Se encontrar uma, é só pendurar a camisa em algum gancho. Ela não vai amassar. 18. Um furo no cabo da frigideira. A maioria das frigideiras tem um furo no cabo. Não, ele não foi feito para pendurá-las na parede, embora seja uma opção bem conveniente. Quando você está preparando alguma coisa na panela, aquele furo serve para segurar a concha ou espátula suja. Ele é muito importante, principalmente para utensílios de plástico, pois você não pode deixá-los dentro da panela, já que correm o risco de derreter. 19. Palitos de dente. Se algum dia você vir um palito de dente com diversos sulcos nele, não pense que ele já foi usado por alguém antes de você. Esse design foi criado para ajudar. Quando for usar o palito, quebre a ponta com relevos e a coloque em cima da mesa. Ela vai servir como um descanso para apoiar seu palito de dente, para que ele não entre em contato com a mesa. 20. Tampa de copo de refrigerante. Sabe aqueles copos descartáveis que vêm com tampa? Algumas delas têm até relevos. Na hora de tomar a bebida, essa tampa pode se transformar em um porta-copos. Dê adeus às manchas na mesa. 21. Anel de latinha de refrigerante. Quase todos os anéis de latinhas de refri têm um furo no meio e não tem nada a ver com a abertura da lata. Ele foi feito para segurar o canudinho. Assim, você pode tomar sua bebida despreocupado, pois o canudinho não vai cair nem machucar o seu olho. O plástico bolha foi criado para ser um papel de parede de design revolucionário. O designer queria que fosse tridimensional. No entanto, a ideia inicial não deu certo. Alguns dos inventores observaram que poderia ser super útil para embrulhar itens frágeis, então acabou sendo usado para esse propósito. Uma coisa sem a qual não podemos imaginar a vida moderna foi inventada por acaso. Não é o YouTube. Estou falando do micro-ondas. Foi inventado porque Percy Spencer, engenheiro, queria testar equipamentos de radar. Enquanto testava, ele percebeu que derreteu uma barra de chocolate em um de seus bolsos. Ele então testou em um pouco de milho e funcionou muito bem. Lembre-se sempre de lavar as mãos, porque isso pode levar a circunstâncias inesperadas. Houve apenas um caso em toda a história em que mãos sujas levaram algo doce, como um adoçante artificial. John Hopkins, pesquisador, estava tentando encontrar novas maneiras de usar derivados de alcatrão de carvão. Ele terminou um experimento, começou a almoçar e sentiu um gosto super doce nos dedos. Era sulfimida benzoica, também conhecida como sacarina, que é 300 vezes mais doce que o açúcar comum. Os travesseiros pareciam bem diferentes na Mesopotâmia, onde foram inventados. Primeiro, eles eram feitos de pedra. Em segundo lugar, não serviam para conforto, o que é bastante lógico, já que dormir em rochas está longe de ser confortável. Seu objetivo inicial era manter os insetos desagradáveis afastados, já que eles constantemente tentavam entrar sorrateiramente nos ouvidos das pessoas se elas dormissem sem travesseiro. Opa! Enquanto as facas são descendentes de machados, os garfos entraram na moda um pouco mais tarde. Existem várias teorias sobre as origens do garfo. Ele pode ter vindo da Grécia Antiga ou do Império Romano do Oriente. No século X, tornou-se típico no Oriente Médio, mas se mostrou predominante na Europa apenas um século depois. Tudo começou na Península Italiana, já que o macarrão ficou cada vez mais popular e definitivamente exigiu talheres. A vaselina inicialmente não era nada além de um resíduo chamado Rod Wax, e os trabalhadores do petróleo precisavam removê-lo das bombas de plataforma de petróleo regularmente. De alguma forma, eles descobriram que a substância era capaz de curar arranhões e cortes se aplicada diretamente na pele. Mais tarde, um químico, Robert Chesebrough, procurando um novo tipo de combustível, viu os trabalhadores do petróleo aplicar essa substância gelatinosa na pele. Então ele acabou fabricando um novo produto multiuso, o qual chamou de vaselina. Um saquinho de chá é outra coisa inventada por acidente. No início do século XX, Thomas Sullivan queria vender seu chá de uma maneira mais sofisticada do que todas as outras pessoas, então ele decidiu embalá-lo em saquinhos de seda. No entanto, alguns clientes pensaram que era uma maneira totalmente nova de preparar chá que não produzia sujeira. Bom, esses clientes estavam certos. Enxaguante bucal é outra coisa que os clientes não acertaram.
Inicialmente foi inventado como uma espécie de limpador para instrumentos cirúrgicos. No entanto, as pessoas achavam que tinha muito mais potencial, então começaram a aplicá-lo para vários fins, mesmo como desodorante, pois mantinha germes e cheiros desagradáveis afastados. Celofane é outra coisa que o inventor não esperava o resultado final que teve. Um químico suíço queria criar uma toalha de mesa que não ficasse manchada como as normais, então ele tentou pulverizar alguma substância à prova d'água em um tecido comum. Ficou bastante rígido, e a proteção à prova d'água se soltou por inteiro. Levou cerca de 10 anos para polir o produto inicial, mas em 1912 o celofane foi usado pela primeira vez como embalagem de doces. Picolé nunca teve a intenção de ser um pirulito de gelo. Cerca de 100 anos atrás, um menino de 11 anos deixou um copo d'água, refresco em pó dissolvido e um palito para misturá-lo em uma varanda durante uma noite fria. Em 1923, Frank Epperson, aquele garoto muito esquecido, apresentou pela primeira vez sua invenção acidental em um parque californiano. Não há registro sobre o sabor original do picolé, mas entre os primeiros sabores havia cereja, o mais popular, limão, laranja, banana, melancia e uva. Os primeiros cookies com gotas de chocolate de todos os tempos deveriam ser apenas cookies de chocolate comuns. Um dia, Ruth Wakefield, proprietária de uma pousada, ficou sem chocolate de padeiro, então decidiu substituí-lo por chocolate comum cortado em pedaços. Ela pensou que derreteria, mas não derreteu. Definitivamente foi o melhor resultado. Batatas chips são mais um experimento culinário que se transformou em um prato novo. Tudo aconteceu em um restaurante chique, onde um cliente exigente reclamou de suas batatas fritas não serem finas o suficiente. Quando o chefe ficou sem paciência, as cortou em fatias finas como papel e as fritou até que as batatas ficassem leves e crocantes. O cliente adorou o resultado final e todos nós amamos agora. Outro experimento de cozinha resultou em fogos de artifício. Cerca de 2000 anos atrás, um cozinheiro na China estava experimentando, tentando inventar novas receitas. E aí, ele misturou carvão vegetal, enxofre e salitre, coisas comuns em muitas cozinhas naquela época, e enfiou tudo em um tubo de bambu. Tudo explodiu e deu vida aos fogos de artifício, mas ninguém sabe por que o cozinheiro quis colocar essa mistura dentro do tubo. O molho inglês é outro produto que não foi inventado deliberadamente. Dois químicos ingleses, John Wiley Lee e William Henry Perrins, simplesmente esqueceram alguns barris no porão da farmácia por alguns anos. A primeira mistura que eles fizeram era totalmente não comestível devido ao sabor super forte. Mais tarde, ela foi fermentada, e quando os químicos redescobriram o barril, ficaram curiosos para experimentar. O sabor ficou bem suave. O condimento foi usado para intensificar até mesmo aqueles pratos que originalmente não utilizavam molho em seus ingredientes, por exemplo, chili com carne. Disse que o molho inglês tem o quinto sabor, umami, o que explica seu rico sabor. Você já observou que a maioria das garrafas tem uma coisa em comum? Sim, os gargalos compridos. Já se perguntou por que eles existem? Bem, há vários motivos. Nenhum deles tem a ver com criaturas pescoçudas como girafas e avestruzes. Para começar, você já tentou servir algum líquido que estava em um pote de boca larga? É muito difícil, já que a água geralmente adere às superfícies largas e depois espirra para todos os lados. Isso acontece por questões físicas. O ar e o líquido costumam fluir por uma superfície. Esse fenômeno é chamado de efeito Coanda. Por causa desse efeito, é difícil servir um líquido. As moléculas líquidas são levadas para a superfície do pote. Outro motivo é a tensão da superfície. As moléculas de um líquido costumam grudar umas nas outras em vez de grudarem no ar. Então, a água fica juntinha e flui para a superfície em vez de ir para onde você quer que ela vá. O gargalo comprido facilita servir e beber da garrafa, já que há uma superfície menor para o líquido se espalhar. O outro motivo é a praticidade. Um gargalo menor exige menos material para ser produzido e só precisa de uma tampa pequena para fechá-lo. Assim, o custo para a produção de garrafas fica reduzido. E tem mais um motivo. Os gargalos impedem que a bebida esquente. Se não houvesse gargalo, você provavelmente seguraria a garrafa pelo meio, exatamente onde o líquido está. O calor das suas mãos aqueceria a bebida rapidinho. Mas já que existe o gargalo, você acaba segurando a garrafa por ele, minimizando a quantidade de calor transferida à garrafa e mantendo sua bebida gelada por mais tempo. Se você costuma reaproveitar garrafas, provavelmente sabe que às vezes elas têm mau cheiro. Mesmo se você as usar só para armazenar água, elas ainda ficam com um cheiro ruim.
mas não é a água que fede. São os micro-organismos que estão nela. Se você toma água na boca da garrafa, as partículas da sua saliva e do suor ficam lá. Essas bactérias começam a se acumular dentro da garrafa, causando odor. Então, se você tiver garrafas reutilizáveis, lave-as todos os dias para impedir que essas bactérias se acumulem. Depois de lavar, deixe a garrafa secar totalmente antes de usá-la de novo. Tem gente que reutiliza garrafas plásticas, mas nem sempre isso é seguro, pois a maioria delas é feita para um único uso. A maior preocupação aqui é a lixiviação do plástico. Os químicos usados para produzir a garrafa podem se misturar ao líquido. Ao reutilizar uma garrafa plástica, o desgaste do dia a dia pode criar arranhões minúsculos dentro dela, onde mais bactérias podem se proliferar. Então, se precisar de uma garrafa para usar por muito tempo, invista em uma que foi feita para ser reutilizada. Mas não se esqueça de lavá-la todos os dias. O jeans surgiu em 1873. Ele foi inventado por Jacob Davis e Levi Strauss. Davis era um alfaiate que produzia capas e barracas, e Strauss era um comerciante que, entre outras coisas, vendia tecidos. A primeira calça jeans foi feita por Davis e era de denim, um tecido que ele comprou na Levi Strauss e Companhia. Juntos, eles patentearam o design. O azul era a cor padrão para o denim, que era tingido usando a cor índigo. A cor azul é uma tradição seguida até hoje para replicar a aparência original de uma calça jeans. O jeans também tem rebites de metal, e eles estão presentes desde a criação da peça. Jacob Davis, que foi o homem que fabricou a primeira calça jeans, colocou rebites de cobre em locais onde a calça era mais propícia a rasgar, na braguilha e nos bolsos, para que ela ficasse bastante resistente. Hoje, a função é mais decorativa. Outra coisa especial sobre as calças jeans são os bolsinhos que elas têm e que parecem não servir para nada. Bem, agora eles devem mesmo ser apenas decorativos. Mas anos atrás, quando muitos peões usavam calças jeans, esse bolsinho foi feito especialmente para guardar relógios de bolso. Na época, as calças jeans tinham apenas 4 bolsos, aquele pequeno para o relógio, 2 grandes na frente e só um bolso na parte de trás. Muitos zíperes têm as letras YKK gravadas neles. É uma abreviação do nome da empresa, que pode ser traduzido como Yoshida Indústria Limitada. Essa empresa japonesa é a maior fabricante de zíperes do mundo. Então, eles colocam suas iniciais em todos os zíperes que produzem, ou seja, praticamente a metade de todos os zíperes do planeta. É por isso que você vê mais os zíperes deles do que de qualquer outra empresa. E não é só o jeans que é azul. O uniforme de muitos policiais estaduais brasileiros e também de alguns outros países também é. Os primeiros policiais surgiram no século XIX em Londres. Eles receberam o uniforme azul para se diferenciarem do uniforme vermelho e branco que os funcionários militares já usavam. 2 décadas depois, a força policial foi adotada nos Estados Unidos também, e eles seguiram o mesmo padrão. O uniforme é azul até hoje, porque provou ser uma boa cor. Não é tão visível à noite e os policiais podem observar coisas e pessoas sem ser percebidos. Outra coisa, as manchas não são tão visíveis neste material escuro. E, bem, todos já se acostumaram a ver policiais vestidos de azul, então por que mudar? Então considere isso. As pessoas começaram a fazer ranhuras nas laterais das moedas dos séculos passados para combater falsificações. Antigamente, os falsários cortavam as bordas lisas e usavam o metal para fazer novas moedas. Mas com as ranhuras, ficou impossível esconder o corte. Estes pequenos cilindros nos cabos dos carregadores são chamados de ferritas ou núcleos de ferrite. Eles são óxido de ferro magnético que ajuda a evitar interferência eletromagnética. Em outras palavras, protegem seu dispositivo contra falhas. Todos sabemos sobre estes pequenos bolsos nos jeans, onde as pessoas costumavam guardar seus relógios de bolso. Mas e estes pequenos botões de metal? Eles ajudam a manter o tecido unido e são costurados, onde o jeans pode rasgar durante o movimento ou esforço. Os pequenos orifícios em algumas mochilas foram projetados para amarrar equipamentos extras a elas. Assim, você pode passar cordas por eles e amarrar os tênis, se não quiser guardá-los dentro da mochila ou levá-los nas mãos. Este pequeno ponto ao lado da câmera do seu iPhone é um microfone. Ele ajuda a obter uma melhor qualidade de som ao gravar um vídeo. O recurso Spotlight no seu Mac pode ser usado não apenas para a pesquisa rápida de arquivos e aplicativos, como também como calculadora. Basta digitar o problema matemático que você precisa resolver. O Spotlight também usa dados de dicionários internos.
Digite qualquer palavra na barra de pesquisa e você poderá obter informações sobre ela. Você acabou de comprar uma nova garrafa de óleo, está abrindo a tampa e vendo este pequeno remendo, que pode arrancar puxando o lacre. Tire-o, mas não o jogue no lixo. Coloque-o de volta de cabeça para baixo para controlar o fluxo do óleo pressionando o dedo contra ele. As pequenas saliências nas teclas F e J do teclado ajudam seus dedos a navegar durante a digitação. Quando os indicadores estão nessas saliências, você sabe exatamente onde estão as outras letras. As cerdas nas laterais das escadas rolantes não são para polir seus sapatos, mas para sua segurança. Essas coisinhas de nylon evitam que seus cadarços e roupas entrem nas engrenagens do equipamento. Não, isso não seria nada bom. A maioria das maçanetas das portas é feita de latão. Este tipo de metal é bom para combater micróbios, que não se multiplicam tanto nesse tipo de superfície. Os banheiros públicos não parecem muito privados por um motivo. Grandes aberturas na parte inferior foram criadas para fazer você querer sair de lá o mais rápido possível. Graças a este design, quase não há filas. Você pode usar a tampa de plástico dos copos de refrigerante como porta-copos. Ela tem a forma perfeita para segurar a bebida e evitar que a superfície de mesa fique molhada. Não vire a tampa de cabeça para baixo. Basta colocá-la na mesa da mesma forma que estava no copo. Se você estiver preso em um carro durante um acidente e não puder abrir as portas, pode usar barras de encosto de cabeça removível para quebrar o vidro e sair. Sabe aqueles pequenos discos de plástico dentro das tampinhas das garrafas? Essas coisinhas ajudam a preservar o vácuo dentro delas, mantêm o refrigerante gaseificado. Você provavelmente já viu alimentos serem aquecidos no micro-ondas pelo menos uma vez na vida. Emocionante, eu sei. Mas por que os fabricantes deixam as portas tão escuras? Este filme preto é necessário para bloquear campos eletromagnéticos. Estes pequenos pontos nos cadeados, próximos ao buraco da fechadura, são projetados para eliminar a umidade se a água entrar. Além disso, se a trava ficar presa ou começar a enferrujar, você pode colocar óleo nela através desse orifício para corrigir o problema. A bola de golfe é coberta de pequenos furos para ter uma boa aerodinâmica. Eles são chamados de alvéolos, e o design ajuda a bola a voar mais longe e uniformemente. Algumas canecas têm uma pequena ranhura na parte externa do fundo. Isso ajuda a água a sair e evita que se acumule quando a xícara estiver na máquina de lavar louça. Os óculos de sol foram inventados não para proteger os olhos da exposição solar. Eles eram usados durante as expedições ao Ártico. Uma enorme quantidade de neve pode cegar uma pessoa, assim como um flash brilhante. Para proteger os olhos, foi então criado esse tipo de óculos. Você pode usar suas camisetas não apenas para se vestir, mas também como camada protetora para sua bagagem. Basta colocá-las na sua mala como capa e não perca tempo embrulhando-a em plástico. Aquele botão na parte de trás da gola de uma camisa está lá para manter a gravata sob o colarinho. Sim, as pessoas não usam mais dessa forma porque todas as gravatas são mais finas agora. Mas o botão ainda está lá como uma função decorativa. E aqui está o propósito inicial de uma gravata. Ela foi criada na Europa no século XVII para ajustar o colarinho. Desta forma, as pessoas protegiam seus pescoços de um vento forte. Assim, se acostumaram com essa parte da vestimenta e fizeram dela um acessório indispensável para reuniões reais. Os pompons macios sobre os gorros foram inventados há vários séculos. Os marinheiros os usavam para evitar bater a cabeça contra tetos e bordas baixas dos navios. A maioria dos cabides é feita de madeira de cedro, pois esse material contém muitos óleos naturais que repelem as traças, que por sua vez adoram comer roupas. As lâmpadas são esféricas porque, tal forma, permite que a luz seja distribuída uniformemente. Além disso, são mais baratas e fáceis de produzir. Já encontrou estes pedaços de tecido em roupas novas? Eles não são apenas remendos, mas também itens extras para usar antes da lavagem. Você pode colocar na máquina de lavar e ver o que acontece. Se ficar tudo bem, é seguro colocar a roupa nova na máquina com segurança. Seu ventilador de teto tem 2 modos de operação, inverno e verão. Basta encontrar o interruptor dele. Empurre-o para cima para ativar o modo de inverno e para baixo o de verão. Neste, o aparelho sopra o ar para baixo, fazendo o contrário na posição inverno. A maioria das pessoas tem este desentupidor redondo no banheiro. Nos filmes, o utilizam para eliminar o entupimento no vaso sanitário, mas na verdade, ele serve para acabar com bloqueios na pia. Para o vaso, é necessário usar outro dispositivo especial. Pressionar o botão do semáforo da faixa de pedestres nem sempre fará o sinal de andar aparecer. Esses botões podem ser divididos em 3 categorias. O primeiro precisa ser pressionado, o segundo não funciona, e o terceiro requer um toque para ativar esse sinal de caminhada após determinado horário do dia.
Tudo depende da cidade, da hora do dia e de onde você está na cidade. As caixas de papel alumínio e filme plástico têm um design especial para segurar o rolo no lugar. É uma aba de papelão em cada extremidade, que funciona como um suporte. Empurre essas abas e o rolo ficará dentro da caixa. Apertar repetidamente o botão fechar porta em um elevador americano não vai fazê-la fechar antes. Em 1990, os Estados Unidos aprovaram uma lei para deficientes que é aplicada a elevadores, o que significa que os elevadores têm que garantir que alguém com deficiência tivesse tempo para entrar neles. As únicas pessoas que podem desabilitar isso são os trabalhadores de emergência e da manutenção do edifício. Eles terão chaves ou até códigos especiais que tornam esse botão operacional ou não. Você liga um novo episódio do seu programa de TV favorito, cai no seu sofá aconchegante com um saco de salgadinhos, abre-o e agora tem que juntar os salgadinhos que caíram. Você rasgou demais a embalagem. Cuidado para não piorar a situação. Pegue um perfurador e faça um furo bem no final do rasgo. Isso impedirá que ele continue, graças à forma redonda do furo. Servir suco ou leite com a abertura na parte inferior da caixinha acaba espirrando o líquido ao redor. Para evitar, vire a caixinha com o bico para cima. Isso permite um melhor fluxo de ar, derramando a bebida mais uniformemente. O mesmo princípio funciona com os galões de gasolina que têm 2 furos com tampas. Eles não estão ali para encher tanques de tamanhos diferentes. O segundo orifício deve ser destampado antes de você despejar a gasolina, para evitar que ela jorre e respingue. A tentativa de tirar um tic-tac daquela embalagem minúscula pode acabar te dando 5 tic-tacs em lugar de 1. Mas nós estamos fazendo isso errado o tempo todo. Há um buraco embutido na tampa do potinho, que tem mais funções do que só manter a tampa bem fechada. Vire o recipiente de cabeça para baixo e um tic-tac ficará preso na tampinha. Alterar a configuração do termostato na grande maioria dos edifícios de escritórios não dará em nada. Os controles do sistema são mantidos dentro dos dutos de ar, e não na parede. Esses termostatos fictícios são para dar a ilusão de que o ar-condicionado ou o aquecimento estão mudando. A máxima alteração que eles proporcionam é de 1 ou 2 graus, isso se estiverem conectados. As panelas antiaderentes facilitam a limpeza depois de preparar uma refeição, mas o que torna uma panela antiaderente tão útil é seu revestimento. No entanto, o uso de utensílios de metal aumenta as chances de riscá-lo ou estragá-lo. Por isso é melhor optar pelos feitos de madeira ou plástico. Quantas vezes você esqueceu sua comida no micro-ondas e, ao mexê-la no prato, teve que levar para aquecer novamente, pois está quente apenas nas bordas e gelada no meio? Para nunca mais precisar fazer isso, abra um espaço no meio do prato, espalhando o alimento para as bordas antes de colocá-lo no forno. As micro-ondas aquecem os alimentos a partir das beiradas, por isso é natural que o meio demore mais para aquecer. Mais um truque para o micro-ondas enquanto estamos neste assunto. Você pode silenciá-lo totalmente. Olhe com atenção para o painel frontal. Veja o botão de som. Se não houver um, tente pressionar e segurar 1, 0, parar ou cancelar. Isso resultará no desligamento dos sons de bips ou ativará um recurso de bloqueio. As panelas de cozimento lento funcionam retendo o calor e cozinhando gradualmente os alimentos ao longo de um período. Levantar a tampa da panela para verificar seu progresso permitirá que o calor escape, aumentando consideravelmente o tempo de preparo. Aquele pequeno bolso no seu jeans não foi projetado para moedas ou chaves. Ele é originalmente feito para guardar relógios de bolso da década de 1890. Em torno dessas áreas de bolso, há rebites também. Eles estão ali para ajudar a reforçar as áreas sensíveis do jeans que sofrem mais desgaste. Pré-lavar seus pratos antes de colocá-los na máquina de lavar louça pode ser em vão. A maioria das máquinas modernas tem sensores internos para detectar quão sujos eles estão. Isso permite que elas lavem os pratos com uma quantidade controlada de água. Descarte qualquer alimento sólido e disponha adequadamente a louça, permitindo que a máquina faça o trabalho mais pesado. Ventiladores de teto não são apenas para dias quentes. Há um pequeno interruptor no topo dele que pode mudar a direção do vento. A configuração de verão funciona no sentido anti-horário e empurrar o ar mais frio para cima, enquanto a configuração de inverno se move no sentido horário, empurrando o ar mais quente para baixo. Zíperes metálicos têm uma tranca oculta embutida. Na próxima vez em que você vestir uma calça, um shorts ou uma saia, não deixe o puxador do zíper para cima. Empurre a pequena aba do puxador para baixo e ele travará automaticamente.